Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, verso 21. As atrocidades do rei Kamsa. Tasmad Vadre Swatanaya Maya Vyapaditanapi Manushochayatha Sarva Kritam Vindate Vasha. Tasmat, portanto, Bhadre, minha querida irmã, desejo-te toda a prosperidade. Swatanayam, por teus próprios filhos. Maya, por mim. Vyapaditam, desafortunadamente mortos. Api, agora. Ma anushocha, não fiques consternada. Yatha, porque. Sarva, todos. Swakritam, os resultados fruitivos de seus próprios feitos. Vindate, sofrem ou desfrutam. Avashaha, sob o controle da providência. A tradução é a seguinte. Minha querida irmã Devaki, desejo-te toda boa fortuna. Sob o controle da providência, todos sofrem e desfrutam os resultados de seu próprio trabalho. Portanto, embora teus filhos desafortunadamente tenham sido mortos por mim, por favor, não os lamentes. Significado dado por Sua Divina Graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como se afirma no Brahma Samhita 5.54, Yastu Indra Gopan Natavendra Ahoswa Karma Badanurampa Phala Bhajanam Atanoti Karmani Nirdadhati Kintu Cha Bhakti Bhajam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Todos, começando do pequeno inseto conhecido como Indragopa e indo até Indra, o rei dos planetas celestiais, são obrigados a submeter-se aos efeitos de suas próprias ações fruitivas. Superficialmente, podemos ver alguém sofrendo ou desfrutando devido a algumas causas externas, mas a verdadeira causa são suas próprias atividades fruitivas. Mesmo quando alguém mata outrem, deve-se compreender que a pessoa que foi morta recebeu os resultados fruitivos de suas próprias atividades e que o homem que a matou agiu como agente da natureza material. Assim, analisando o assunto profundamente, Kamsa implorou o perdão de Devaki. Ele não era a causa da morte dos filhos de Devaki. Pelo contrário, este era o próprio destino deles. Nestas circunstâncias, Devaki deveria perdoar Kamsa e não deveria lamentar-se, mas sim esquecer-se de seus feitos passados. Kamsa admitiu seu próprio erro, mas tudo o que fizera estava sob o controle da providência. Kamsa poderia ter sido a causa imediata da morte dos filhos de Devaki, mas a causa remota eram os efeitos passados deles. Esta era a verdade. Que tema, né? Tema pesado, difícil de se aceitar, não se aceita facilmente. Não é tão simples compreender isso dessa maneira. Agora imaginem que o Bhagavata revela o exemplo mais forte que pode existir. Perdão de uma mãe pelo assassino de seus filhos. Imagine. Quando a psicologia recomenda que o perdão deve ser amplo e restrito e verdadeiro, está de acordo com esse tipo de pensamento aqui, que é um pensamento teísta mais refinado. Aqui nós encontramos dentro do conceito do Siddhanta de Karma o pensamento mais refinado a respeito de viver o fluxo da vida, soltando todas as amarras para voltar para o mundo espiritual. Aqui está um conceito que é preciso ser assimilado dentro da própria existência no caminho de Bhakti. Mas sabemos que isso aqui não é uma coisa tão simples, tão fácil. Não é à toa que vai aparecer no 10º canto, né? No primeiro canto vai aparecer a relação da busca pela filosofia, pelo conhecimento. Então,
para poder estimular a pessoa a chegar até o 10º canto e ouvir uma coisa tão forte e violenta como essa. Uma outra forma muito pesada de se pedir, de se valorizar o perdão, é uma mulher que foi submetida à violência sexual perdoar o violentador. Esse é outro. E a psicologia trabalha com isso. Inclusive, em países desenvolvidos onde existe assistência psicológica tanto ao prisioneiro como às vítimas, existe um acompanhamento em que, depois de um determinado tempo, se a vítima viva, né, quiser se dirigir à pessoa para dizer alguma coisa, então essa pessoa tem permissão. E existe uma linha de pensamento da construção do processo de autorrealização que recomenda que pessoas que foram vítimas profundas e que têm sua personalidade marcada por traumas muito profundos devem se aproximar da pessoa que ela identifica como a causa imediata, do seu sofrimento, para construir uma atitude de perdão, de pedir perdão, né? Uma atitude de perdoar, na verdade, para poder e se dirigir ao seu perpetrador do mal, né? A pessoa que a traumatizou, para poder dizer: eu perdoo você. Então tem todo um exercício para levar. Para quê? Para essa pessoa se libertar das amarras que ligam a vítima ao algoz, né? Então, essa situação é também no mundo materialista e ateísta, digamos, ainda assim existe a linha do perdão como algo muito importante para a liberdade individual. Nós estamos muito rasteiros em princípios de liberdade. Ainda estamos lutando pela liberdade do jugo dos nossos líderes políticos, das diferentes ditaduras que nos cercam e que nos oprimem. Nós ainda estamos lutando por isso. Mas, evidentemente, que isso é um truque de Maia para a gente não pensar nas verdadeiras ditaduras que habitam dentro da nossa própria mente, da nossa personalidade, do nosso caráter, e nos fazem ficar presos a esse mundo por vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, praticamente infinitamente. Mas o processo de autorrealização proposto pelo Bhagavatam é o que está sendo dito aqui. Imagine, Prabhupada diz: esta era a verdade. Prabhupada está dizendo que, como verdade, Kamsa poderia ter sido a causa imediata da morte dos filhos de Devaki, mas a causa remota eram os feitos passados deles. E isso está comprovado, porque os filhos de Devaki eram os vassos que tinham uma proposta mesmo para serem mortos em determinado momento. Então, está tudo dentro de um esquema. Quem é que tem controle sobre isso? Vamos ouvir o que o ateu, assassino e malvado Kamsa diz. Ele diz: minha querida irmã, desejo-te toda a boa fortuna, sob o controle da providência. Ele está admitindo que tem uma providência divina. Isso é um ateísta falando, ainda assim. E Prabhupada diz: Kamsa poderia ter sido a causa imediata, mas a causa remota, imediata, eram os feitos passados dos filhos de Devaki. Esta era a verdade. É assim que Prabhupada termina o seu significado. É muito interessante isso, mas é um conceito que não é para o primeiro dia de um curso Bhakti Shastra, não. O primeiro dia é algo muito mais leve ainda. Isso aqui podia ser para o encerramento.
Mas a gente está começando assim porque o curso é improvisado. A gente combinou com o Tirtha Raja, que é o nosso presidente, que a gente ia colocar esse verso para entrar de sola. Brincadeira, não foi nada disso, mas o verso é muito forte e é muito de pós-graduação. Aqui é pós-graduação do sistema de autorrealização espiritual. A gente não está ainda tão preparado para isso, mas é um conceito que deve entrar para que no decorrer da nossa experiência humana possamos fazer as conexões, todas as conexões, porque sem essas conexões do Siddhanta, todo o Siddhanta Vaishnava, não conseguiremos sair desse mundo com lucidez, não conseguiremos chegar até os pés de lótus de Krishna e dizer: aqui estou pronto, porque falta o perdão de tal coisa, falta se livrar do apego de tal outra coisa. Então, para chegar a esse ponto em Dandavats, diante dos pés de Krishna, e dizer: Krishna, aqui estou como seu servo, pronto para voltar para a minha condição original de servo em Goloka Vrindavana. É preciso estar completamente livre de tudo, todas as abarrias dentro desse mundo material. Então, assim, a gente para por aqui. Obrigado a vocês todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.